Olá, queridas, tudo bem? Vamos mais ao estudo da Palavra de Deus através da revista Visão Missionária, hoje com o tema Sobreviventes. O autor da revista é o pastor da estudo, é o pastor Silvio Macri, da PIB de Itaperuna, Rio de Janeiro. E ele começa aqui citando um texto que Deus enviou sobre profecia no reinado de Jeoaquim. Está lá em Jeremias 45, os versículos 4 e 5, conforme nós apresentamos. Vamos fazer essa leitura. Diz assim: aí o Senhor me mandou dizer a Baruque: estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda esta terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade, mas você pelo menos escapará com vida, esteja onde estiver. Eu, o Senhor, falei. Essa situação se deu por conta de Baruque ter se sentido, talvez até desprotegido, porque agora, após a leitura do livro, ele estava sendo caçado juntamente com Jeremias. E Baruque se assustou quando soube da reação do rei, por levar uma palavra tão verdadeira, uma palavra tão que de Deus, uma palavra que não tinha mudança, era uma palavra dita por Deus, e o rei não aceitar. O rei nem aceitou a palavra e ainda por cima pegou o livro, com toda a profecia que o Baruque havia transcrito por orientação de Jeremias, e o rei jogou no fogo, foi queimando parte por parte até destruir todo o livro. E Baruque, se sentindo ofendido porque levou a palavra, pregou a palavra e não foi aceito, não foi bem recebido, Baruque ainda disse assim no versículo anterior, que é o 3, do mesmo capítulo: eu desisto. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não consigo descansar. Coitadinho de Baruque, né? Ele não entendeu o que Deus tinha dito para ele. Ele não entendeu o que Jeremias falou através de Deus para que ele transcrevesse. Deus não pediu para ele que convertesse o povo. Deus disse: diga a palavra, fale o que eu mandei dizer. E Deus veio aqui nos versículos 4 e 5, conforme nós lemos, e entre tudo essa situação, Deus ainda disse para ele: você está esperando o quê? Que eu faça o quê? Se alegre, porque ainda você vai sobreviver. E aqui nós vemos que, diante de toda aquela situação que passou-se ali, diante de todo o acontecido, Deus ainda mostrou sua misericórdia, até mesmo para com Baruque, dizendo para ele que o que ele iria fazer ali com o povo, toda aquela situação que ia acontecer ali naquele reinado, ainda assim Baruque deveria ficar alegre pelo livramento da morte. E o autor da revista, ele está nos mostrando aqui, nós conseguimos entender que isso também aconteceu em outras situações, como por exemplo no livro de Isaías, lá no capítulo 6, quando Isaías se prontificou lá, se colocou a levar a palavra ao povo. Deus falou que ele não precisava ficar entristecido, porque só um quarto, ou 1/10, aliás, aqui do povo ia ouvir o que ele ia falar. Só 1/10. Não, Deus ia dar a capacitação para ele, mas não eram todas as pessoas que estavam ali que iriam viver, ou seriam os remanescentes, os sobreviventes, E a Bíblia tem nos ensinado isso nas suas lições, que poucos são os que prosseguirão, poucos são os remanescentes, mas também reafirma sempre que Deus
é quem escolhe as pessoas. Deus salva quem Ele quer. Deus é que vai nos dar orientação para aquilo que devemos fazer. Então o Espírito Santo ele vai à frente, prepara o caminho e a única coisa que temos que fazer é permanecer firme na nossa fé, permanecer firme na palavra de Deus, aquilo que Ele quer que façamos, né? O trabalho nosso é estar a serviço do Senhor. E nós vemos entre todos os textos citados nesse estudo, e fora desse estudo, conforme o nosso estudo da Bíblia, quando a gente vai estudando, a gente vai aprendendo mais e mais na palavra, que a nossa preocupação tem que permanecer em permanecermos firmes na nossa fé, estudarmos e estarmos em comunhão com Deus, para que nós não venhamos a desfalecer, porquanto outras pessoas não nos ajudam, aliás, elas nos desprezam na palavra. E muitas vezes isso está relacionado até dentro da nossa casa, as nossas amizades, né, os locais onde frequentamos. Nós nem sempre somos bem vistos, bem recebidos. E quando levamos a mensagem da palavra, até mesmo pela nossa atitude de desprezarmos as coisas do mundo, nós somos tidos como pessoas desprezíveis, desnecessárias, que não precisam estar naquele meio ou naquele lugar. Isso também fica mais difícil quando nós estamos dentro de uma comunidade e esta comunidade também não ajuda nesse sentido. Ela tenta, às vezes, até abafar um trabalho, né? Alguém que se destaca, alguém que quer trabalhar, alguém que quer levar ou quer fazer, não há aquele apoio. Então aí nós fazemos como Baruque. Desisto, né? Não vou tentar mais não. Deus, o trabalho é teu, não é meu? Mas você não pode esquecer que você é servo. Serva de Deus, ela persiste. E nós mulheres, muito mais naquilo que temos que fazer. Então aqui nós aprendemos e entendemos que é visível a observarmos as pessoas que desistem no meio do caminho, as pessoas que enfraquecem na fé, né? Principalmente nesse período que estamos passando. Mas é muito mais visível agora sabermos quem são as pessoas que não conhecem a palavra, que não receberam ainda essa palavra no coração. Então nós conseguimos entender que precisamos ainda trabalhar essas pessoas. E aqui nós temos tido oportunidade, principalmente nesse período, é uma oportunidade muito boa, quando não podemos estar talvez fazendo cultos, né, fora, cultos nos lares de outras pessoas, mas nós temos a oportunidade de levarmos a palavra através da nossa ajuda, ação social. Talvez essa é uma oportunidade muito boa. Seu vizinho, às vezes uma vizinha precisa de um pouquinho do açúcar, um café, alguma coisa, e esse serviço de ajudar, que é nosso, né? Mulher sempre está nesse engajamento de falarmos, de levarmos a palavra. Quando a porta é aberta para nós não podemos perder a oportunidade. O autor aqui está nos mostrando isso. Baruque levou lá, o texto foi queimado. Bom, infelizmente, talvez para nós, mas para Deus viu um propósito, porque Ele mandou novamente a profecia através de Jeremias. E Jeremias novamente pega um novo papel aí e escreve tudo. Porém, Deus acrescentou muito mais sobre aquela palavra. Deus disse muito mais do que a primeira vez, mas não mudou uma vírgula do que Ele disse. E quando nós temos essa abertura de levarmos a palavra de Deus através de alguma situação, talvez hoje a ação social, muito mais oportunidade temos de levar a palavra de Deus. Talvez aquela família que está precisando, ela te procure, ela precisa de uma oração. Ela precisa ouvir. Ela está esperando até que você fale. Como é que temos chegado até essas famílias? Como é que você tem alcançado outras mulheres para Cristo Jesus?
como tem sido a sua condução, a sua situação hoje como cristãs, sobreviventes, né, remanescentes na sua época, diante de todas essas situações, para levar a palavra. Tem falado a alguém, mesmo por uma ligação? Talvez é seu vizinho, ou seu amigo, ou seu parente. Quem é a pessoa? Aproveitemos esse estudo. O autor desse estudo está nos encaminhando a pensar nisso, né? Como que nós vamos apresentar? Como estamos nos apresentando? Será que como verdadeiros cristãos, os remanescentes, né? Temos sobrevivido a este mundo cruel, este mundo tão ingrato, mas temos que ter o prazer de viver enquanto aqui tivermos, né? Enquanto estivermos aqui, temos que ter o prazer de viver com a alegria, e a alegria de Cristo Jesus. Só pode fazer isso os cristãos, os verdadeiros cristãos. Então aqui aprendamos com isso, que não é hora de desistir. Não importa a sua idade, minha irmã, não importa se você já fez muito lá atrás. Ótimo, se você fez muito lá atrás, então você tem muito mais a ensinar agora. Precisamos aprender umas com as outras. Agora o trabalho ficou mais forte nas suas mãos, porque você já passou por situações e conhece, sabe como fazer. Então não sinta-se ofendida porque alguém falou ou deixou de falar, ou porque não é mais do jeito que você fazia. Aprenda com os novos tempos. Precisamos nos renovar na tecnologia, no estudo, no conhecimento, e não deixar as oportunidades passar. A palavra vem do Senhor, não é nossa. Nós somos apenas instrumentos. Então, deixe Deus usar você. Deixemos Deus nos usar, e que seja para a glória do Senhor. Amém? Deus a todos nós abençoe. Obrigada.